mais baixos do jardim de infância de Ban, existe uma monstruosidade muito misteriosa e inteligente. Uma monstruosidade tão rica em conhecimento sobre Genum que se tornou obcecada com o que poderia ser feito com a substância. E essa monstruosidade é o cirurgião, como foi codinomeado quando foi criado pela primeira vez. Oh, espere, foi dado um nome em um ponto. O nome da monstruosidade é Fúcsia. Não, o nome da monstruosidade é Seringuin. Dizer que Seringuin mudou muito durante o desenvolvimento seria um eufemismo. E estou aqui para discutir com você os segredos de nosso amado cirurgião. Cada personagem do Garten de Banban tem sua própria história detalhada e personalidade. E é isso que torna Garten de Banban único. Junte-se a mim no segundo episódio das Crônicas de Banban, narrado por mim, Ty Coker, o dublador de Peter Giggle. Uma série onde dedicamos cada episódio a discutir as histórias e segredos de um membro do elenco de The Garden of Banban. Garten de Banban 4 serviu como a introdução a um dos personagens mais vitais da série até agora, onde, se você completasse um conjunto de certas tarefas, ganharia acesso a uma sala de reuniões secreta com um desenho na parede retratando uma figura estranha nunca vista antes. E essa figura era Seringuin, uma figura cirurgião de 4 braços de cor fúcsia, cujo nome consistia em um portmanteau das palavras siringe, seringa, e surgeon, cirurgião. Mas e se eu te dissesse que a aparência final de Seringuin é a última de muitas iterações que vieram antes dela, e que ele parecia muito diferente de quando foi esboçado pela primeira vez? A primeira iteração de Seringuin foi esboçada quando os irmãos Euphoric estavam jogando cartas enquanto desenhavam conceitos em um caderno próximo. Gostando do que rabiscavam e pensando que poderiam fazer algo maior com isso, começaram a trabalhar. O resultado foi o que você está vendo na tela. Esta é uma imagem recentemente recuperada da primeira iteração de Seringuin. Nesse ponto, esse novo personagem foi codinomeado o cirurgião. Mas algo estava errado. Parecia muito fofo, desculpe, Seringuin número 1. O cirurgião então recebeu mais 2 braços para dar-lhe mais ferramentas cirúrgicas e a localização da boca foi reajustada, pensando que o tornaria muito mais intimidante em sua versão 3D. Uma dessas ferramentas cirúrgicas seria originalmente uma faca ou um bisturi, que foi então substituída pela mão mecânica de agarrar, pois não fazia sentido não lhe dar nenhuma maneira de pegar objetos e também para fazer esse novo personagem se destacar mais, sua cor foi alterada do azul claro que originalmente tinha para a cor fúcsia final que atualmente possui. Como resultado dessa nova cor, foi temporariamente dado o nome de Fúcsia, que foi posteriormente substituído por Seringuin. E com isso, o Seringuin na forma que conhecemos hoje nasceu, onde ele finalmente estreou em sua forma física em Garden of Banban 7, com o dublador Ray Orr desempenhando seu papel. Como um pequeno bônus, Ray também interpretou o condutor do trem no outro jogo dos irmãos Euphoric, Human Apocalypse. Voltando à forma 2D de Seringuin, você pode notar algo estranho que foi rapidamente apontado por muitos fãs quando o mural de Seringuin foi visto pelo público pela primeira vez. Leve 5 segundos para tentar ver por que Seringuin parecia fora do comum em comparação com todos os outros murais da franquia. Você vê o problema? Isso mesmo. Os olhos de Seringuin eram marrons e ele era o único de todos os outros personagens assim. Mas não se preocupe, isso não tem nada a ver com o enredo. Foi um simples erro e foi corrigido em jogos posteriores. Mas, deixando de lado os conceitos iniciais e as cores dos olhos erradas, e se eu te dissesse que a história de Seringuin foi originalmente muito diferente do que acabou
acontecendo em Garden of Banban 7? De fato, todo o capítulo foi originalmente muito diferente de como a versão final de Garden de Banban 7 se desenrola. A história do capítulo, assim como a maioria dos capítulos, passou por muitos roteiros diferentes. E enquanto a maioria das versões do roteiro foram perdidas ou deletadas, uma permanece intacta. Nesta versão inicial do roteiro, o objetivo geral do jogo permaneceu o mesmo. Em aliança com Serengin, você entra na cidade do motor em busca de Jumbo Josh, mas a cidade do motor era muito diferente. O prefeito da cidade era muito mais tirânico, onde ele governava seus cidadãos com mão de ferro. Ele era muito mais reminiscente de um líder de culto do que um prefeito, mas ainda estava disposto a trabalhar com o jogador para alcançar seus objetivos, apesar de seu ódio pela humanidade. Em vez da cidade totalmente iluminada que você entra em Garden of Banban 7, você se encontra limitado a um único quarteirão com longas paredes cercando o que resta da cidade. Essas paredes seriam constantemente batidas por nolds famintos presos do lado de fora, incapazes de entrar por causa da luz da varanda no escritório de Serengin. Você seria capaz de ver uma luz fraca à distância, que Serengin explica pertencer a uma torre que Jumbo Josh está próximo. O objetivo secundário de Garden of Banban 7 seria tentar alcançar essa segunda torre, mas havia um problema. Além da pequena parte da cidade em que você está preso, em todos os lugares estava escuro, o que também significava que todos os outros lugares estavam infestados de nolds. Através de resolução de quebra-cabeças e combate contra o exército de nolds um por um, você lentamente, mas seguramente, restauraria a energia para diferentes partes da cidade, permitindo que você finalmente alcançasse a torre. É durante essas expedições, para tentar restaurar a energia, que a maior parte da ação ocorreria. O bebê Genum teria sido encontrado em um dos edifícios. O Naughty Bitter Giggle teria seu próprio minijogo em vez da sequência de perseguição que ele acabou tendo em Garden of Banban 7. Kittysaurus deveria estar presa em uma cova que os cidadãos estariam ao redor cerimonialmente, onde você a ajudaria a escapar como parte de um quebra-cabeça. Uma sequência onde você entra em um tribunal e o xerife Toadster o julga por seus crimes antes que as luzes se apaguem e todo o prédio seja invadido por nolds. Mas, mais interessante, um xerife Toadster enlouquecido foi roteirizado para prendê-lo dentro de uma mercearia, onde você teria que fazer um telefone funcionar para chamar Serengin para obter ajuda, após o que ele envia uma máquina barulhenta para assustar o xerife enlouquecido. Não Naughty, mas enlouquecido. Esta máquina desliza dramaticamente em sua direção através da escuridão, que se revela ser um gerador de energia móvel barulhento. Após escapar da mercearia, você usaria este gerador para jogar um minijogo onde você empurra o gerador para blocos escuros da cidade. Uma vez ativado, ele ilumina temporariamente a área, dando-lhe algum tempo para entrar e vasculhar os edifícios próximos em busca de suprimentos que permitiriam consertar caixas de energia que iluminariam a área permanentemente. Mas você tem que fazer isso rapidamente, porque o gerador fica ligado apenas por alguns minutos, e se desativar, o quarteirão fica escuro novamente, exigindo que você o reative manualmente. Então, se escurecer enquanto você está vasculhando um edifício, azar o seu. O que você está vendo na tela agora é um local não utilizado que deveria ser um desses blocos que você restauraria a energia. Havia 3 blocos para os quais isso precisava ser feito, e quando todos os 3 estavam concluídos com sucesso, era quando você finalmente alcançava a torre que podia ver da varanda de Serengin. Mas, uma vez que você chegasse à torre, descobriria que Jumbo Josh estava suspeitosamente ausente. Ao retornar para Serengin, seus verdadeiros planos são revelados.